Milionário fica surpreso ao descobrir que mendigo negro salvou sua vida em queda de avião. Era uma noite tempestuosa. Relâmpagos iluminavam o céu, enquanto Tomás, um milionário arrogante, se preparava para embarcar em seu luxuoso jato particular. Nas suas mãos brilhantes, um copo de uísque envelhecido refletia a luz fraca do hangar. Nada pode dar errado, pensou. Ignorou os alertas sobre o mau tempo e avançou pro avião, como se a própria tempestade o respeitasse. No entanto, a natureza não se curvava diante da riqueza. Enquanto esperava, encontrou-se com um homem de aparência desgastada, sentado em um canto. Era Ezequiel, um morador de rua que parecia ter saído de um filme de suspense. Seus olhos, profundos e sábios, fixaram-se em Tomás. "Cuidado!" ele advertiu, a voz rouca carregada de presságios. "Algo ruim está vindo. Você não deve voar esta noite." A risada de Tomás ecoou no ar. "Um mendigo se preocupando comigo? Você deve estar maluco." O desprezo estava estampado em seu rosto, e Ezequiel não disse mais nada. Apenas manteve seu olhar penetrante. O jato decolou sob a cortina de chuva, e por um breve momento, o mundo lá embaixo parecia uma pintura borrada. Dentro da aeronave, Tomás se acomodava em sua poltrona de couro, tentando ignorar a turbulência que já começava a balançar o avião. O piloto tentou se comunicar pelo rádio, mas o som estonteante dos trovões abafava os apelos de socorro. Dentro da cabine, um grito estridente fez o coração de Tomás disparar. Uma falha mecânica. O avião tremeu violentamente, como se estivesse prestes a se despedaçar no céu. Em meio ao pânico e desespero, Tomás sentiu um aperto no peito. O rosto de Ezequiel cruzou sua mente. O que ele queria dizer? As luzes do painel começaram a falhar. O cheiro de metal quente e fumaça invadiu o ar. O mundo girava e a realidade se distorcia. Mas então, em um instante mágico, algo inexplicável aconteceu. O avião estabilizou-se, como se uma mão invisível tivesse puxado os cabos de volta. Os gritos diminuíram e, repentinamente, uma calma irrompeu no caos. Quando o jato finalmente tocou o solo de forma forçada, o alívio misturou-se ao tremor do medo. Tomás saiu cambaleando, olhando ao redor, ofegante. O que tinha salvado sua vida? Ezequiel. Ele precisava encontrar aquele homem, mas ao procurar, não havia sinal dele. O canto onde ele estava agora estava vazio. Onde ele poderia ter ido? Uma onda de gratidão sufocante e um dilema existente invadiu seu coração. Como poderia ter desprezado aquele, talvez salvar a sua vida? Tomás percebeu que a bolha de riqueza que habitava havia se rompido. As vozes de pessoas que costumava ignorar agora ecoavam em sua mente. O que era verdade na vida dele? O que significava esse encontro? Uma busca frenética começou em sua mente, e por mais que tentasse encontrar Ezequiel, ele sentia que estava começando uma busca muito mais profunda. O que realmente aconteceu naquela queda? Havia uma conexão misteriosa entre ele e Ezequiel. A vida que conhecia nunca mais seria a mesma. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o AUG. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Tomás estava em um turbilhão. A adrenalina ainda pulsava nas suas veias. Ele segurou a respiração por um momento, ainda atordoado. A ideia de que Ezequiel, o mendigo, havia desaparecido o deixava inquieto. O que ele havia percebido? Ele precisava de respostas, mas, ao mesmo tempo, uma dúvida assombrava sua mente. Ele olhou ao redor, procurando um sinal do homem que o alertara. Já havia uma pequena multidão se aglomerando em volta do aeroporto. Algumas pessoas murmuravam em choque sobre a queda e o que poderia ter ocorrido. Tomás ouviu trechos de conversas. Milagre, sobrevivente, avião estava condenado. Ele sentiu seu coração acelerar, como se uma onda de emoção tivesse vencido seu corpo. A necessidade de entender o que havia acontecido era mais forte que seu orgulho. Ele se aproximou de um grupo que falava sobre o incidente. Pessoas apontavam para os celulares, mostrando imagens do avião e a trajetória que ele havia feito antes de pousar. Vocês viram o piloto? Parece que ele não vai aguentar. Uma mulher de cabelos descoloridos, estressada, falava com um amigo. A sorte desse milionário foi não ter caído em cima de ninguém. Tomás quis gritar, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Enquanto lutava contra os pensamentos, uma sensação estranha tomou conta dele. Tudo isso parecia mais do que um incidente comum. Um aviso de um desconhecido, a falha mecânica, a estabilização mágica do avião. Algo não estava certo. Uma reviravolta do destino. Ao tentar se afastar da multidão, ele sentiu algo em seu bolso. Era o celular, que ainda vibrava. Com tudo acontecendo à sua volta, Tomás olhou para a tela. Mensagens daquela tarde inundavam o celular. Mensagens de pessoas que ele não se lembrava de ter salvo. Um número desconhecido. Tomás, é hora da verdade. Tomás congelou. Ele não reconhecia aquele número. O alerta, no fundo da sua mente, fez seu coração disparar. Abriu a mensagem. A verdade sobre Ezequiel pode mudar tudo. Foi como se a terra tivesse sumido sob seus pés. Ele leu e releu aquela frase. A verdade sobre Ezequiel? Quem era esse homem realmente? O que ele sabia que Tomás não sabia? Uma angústia crescente o envolveu. E antes que pudesse pensar em qual seria seu próximo passo, uma voz familiar cortou o silêncio. Tomás! Era a voz de sua irmã, Clara, que apareceu apressada entre a multidão. O rosto dela estava pálido, os olhos arregalados. O que aconteceu? Eu vi no noticiário. Você está bem? Ela o abraçou, a preocupação estampada na expressão. Momentos depois, ela olhou fundo nos olhos dele e continuou. Precisamos ir embora. Não é seguro aqui. Clara, você não entende. Eu preciso encontrar Ezequiel. Ele disse algo importante. A urgência na voz dele fez a irmã hesitar. O que você sabe sobre ele? Nada, Tomás. Ele é só um mendigo. A indignação dela fez suas palavras soarem ainda mais frias. Mas Tomás estava um pouco além da negação. Ele tinha visto algo maior naquele homem. Eu vi de verdade, ele insistiu. Mas antes que pudesse continuar, um grito cortou o ar. Era um som estridente e agonizante. Todos se viraram. E então, entre os gritos e a tumulto, uma explosão ecoou do hangar. O som era alto e perturbador, fazendo o chão tremer sob seus pés. Poeira e fumaça começaram a se espalhar rapidamente. Tomás e Clara, juntos, ficaram paralisados, olhos arregalados. O que estava acontecendo? O que isso significava para eles e para Ezequiel? Uma nova onda de pânico tomou conta da multidão que se espalhava em desespero. Ele olhou para a fumaça, começando a engolir o hangar, e o medo se misturou a algo mais profundo. Um pressentimento de que tudo estava apenas começando. E se aquele encontro, aquele mendigo,
Era tudo parte de um plano maior? E se Ezequiel não fosse só um salvador, o que mais ele poderia ocultar? As perguntas martelavam em sua cabeça, enquanto a fumaça subia ao céu, deixando um rastro enigmático. A busca por Ezequiel agora era mais do que uma missão. Era a chave para resolver um mistério que mudaria suas vidas para sempre. Tomás e Clara ficaram paralisados. O pânico na multidão aumentava. O som da explosão ecoou como um grito de socorro. Poeira e fumaça se espalhavam, encobrindo o hangar. A adrenalina de Tomás disparou novamente. "Clara, precisamos ir!" Ele gritou, puxando a irmã pela mão. Mas ela não se movia, fixando os olhos na direção do hangar. A fumaça formava nuvens espessas e a escuridão a engoliu. A multidão começou a dispersar, mas algo a fez parar em um instante. Um grito abafado. "Olhem!" Alguém apontou. Tomás seguiu o olhar. No meio da fumaça, uma figura se destacava. Era Ezequiel. Ele aparecia como um espectro entre os destroços. Sua silhueta era mais nítida na confusão. Tomás sentiu um aperto no peito. O mendigo estava se aproximando, mas não parecia seguro. Ele andava com dificuldade, como se estivesse machucado. O coração de Tomás disparou. "Ezequiel!" ele gritou. Mas o homem continuava a avançar, e então algo chocante aconteceu. Com um gesto, ele levantou a mão. "Todos tenham cuidado!" Ezequiel gritou. E por um segundo, tudo parou. O silvo da fumaça e o eco do pânico cessaram. As pessoas hesitaram, divididas entre a fuga e a curiosidade. Ezequiel começou a falar novamente, sua voz soando mais forte e clara. "A verdade está escondida na fumaça!" ele declarou. A intensidade em seu olhar fazendo a poeira em volta parecer menos ameaçadora. "Ele está vindo!" "Quem está vindo?" perguntou uma mulher sem acreditar. Ezequiel fechou os olhos, como se estivesse sintonizando algo. "Aqueles que não querem que você saiba a verdade." O tempo parecia congelar, e esse instante tomou uma proporção assustadora. Tomás sentiu que não era só o grito de uma mente perturbada, mas de alguém que sabia mais do que deixava transparecer. "Vá! Agora! Não olhem para trás!" Ezequiel gritou. Ele olhou para Tomás, e algo na expressão dele fez o milionário hesitar ainda mais. Havia uma urgência, um pressentimento. E, de repente, um segundo estrondo ecoou do hangar. A multidão começou a correr e Tomás puxou Clara. Mas antes que pudessem dar mais que um passo, uma luz ofuscante rompeu na fumaça, seguida por um tremor violento que fez o chão tremer como se a terra estivesse se abrindo. Todos caíram. O pânico reinou, e Tomás sentiu o desespero tomar conta de sua mente. "Ezequiel!" gritou de novo, mas o homem parecia enterrado sob a confusão. Então, algo se levantou dentre a poeira. Era uma figura encapuzada. Sua presença emanava uma aura de poder. A multidão parou novamente, atordoada. O estranho ergueu a mão, interrompendo as vozes e gritos. O olhar penetrante dele se fixou em Tomás. "Havia coisas que você precisava saber, Tomás", disse a figura, a voz ressoando como um eco distante. "Ezequiel é mais do que aparenta. Ele é a chave." Tomás sentiu sua mente girar. "Do que você está falando?" Ele mal conseguia processar as palavras. A conexão que ele sentia com Ezequiel, a estranheza daquela noite. Tudo começou a desmoronar. A figura encapuzada se aproximou de Tomás. "A verdade mudou, e agora você deve escolher. Sua vida ou a verdade?" As palavras ecoaram, e a tensão aumentou. Clara estava parada ao seu lado, confusa e assustada.
A multidão estava em um frenesi, mas a atenção estava toda centrada nele. Ele olhou para Ezequiel, que agora parecia um espectro perdido entre as sombras. O que ele sabia? O que havia por trás daquela avaliação? Tomás! Clara chamou, puxando com força. Precisamos sair agora! Mas Tomás estava paralisado. A figura encapuçada sorriu como se soubesse de algo que ele não sabia. O momento parecia suspenso no ar, repleto de segredos. Ezequiel estava desvanecendo, mas a pergunta queimava na cabeça de Tomás. O que era tudo isso? O que estava prestes a acontecer? A única coisa que ele sabia é que a busca pela verdade estava apenas começando. Tomás estava paralisado, preso na tensão daquela atmosfera pesada. A figura encapuzada se aproximava e Clara, ao seu lado, balançava a cabeça, sem conseguir compreender. Tomás, vamos! Ela pediu, mas ele não conseguia tirar os olhos do estranho. O homem era enigmático, sua presença carregava um ar ameaçador. Você tem um destino, Tomás, a figura disse, seu olhar penetrante como se atravessasse sua alma. No fundo, ele sentia que cada palavra era uma advertência. Ezequiel não é quem você pensa. Antes que pudesse concluir, um estrondo veio do hangar. O chão tremeu, como se a terra estivesse se partindo. A multidão gritou em uníssono e todos se lançaram para trás. Tomás viu Ezequiel, agora de pé, erguendo a mão para os céus. Um alerta! Uma escolha precisa ser feita! Ele gritou, mas a voz dele se afogava no barulho geral. Tomás olhou ao redor. Sua mente fervilhava. Porque tudo estava acontecendo. Ele se sentia como um peão em um jogo maligno. Quem é você? Ele gritou para a figura encapuzada. Sou alguém que conhece a verdade, respondeu o homem. Ezequiel é diferente. Você deve decidir antes que seja tarde demais. A multidão estava frenética, mas a atenção de Tomás permanecia no mendigo. Ele percebeu que havia algo de muito errado. Ezequiel não parecia mais um homem perdido, mas sim um ator principal em um mistério que se desenrolava diante de seus olhos. Ezequiel, o que está acontecendo? Oh, perguntou ele, exasperado. O mendigo olhou para ele com uma intensidade que fez seu coração parar. Você vai descobrir a verdade, Tomás, mas seja cuidadoso com a escolha que você fizer agora. O ar estava denso, então o inusitado aconteceu. Uma explosão de luz cortou a fumaça. O brilho revelou a figura encapuzada. No momento da explosão, uma parte de seu manto se afastou e expôs um rosto familiar, mas que Tomás nunca esperaria ver. Era Miguel, seu melhor amigo do colégio. Um homem que ele acreditava ter morrido anos atrás em um acidente de carro. Não, Miguel? Tomás balbuciou, o mundo girando ao seu redor. Os gritos da multidão tornaram-se distantes. O que você está fazendo aqui? Você estava... Mortos são apenas uma questão de perspectiva, Tomás. Miguel sorriu. A confiança em seu olhar contrastava com o desespero em seu coração. Ezequiel me encontrou. Ele me trouxe de volta. Você e eu temos um destino, e você precisa entender do que se trata. Tomás sentiu como se tudo tivesse desmoronado. As verdades que ele conhecia estavam se desfazendo. Ezequiel, o mendigo que ele havia desprezado, na verdade era um mensageiro de algo grande, algo muito maior do que ele poderia imaginar. No meio do caos, bolar uma hipótese parecia insensato, mas a revelação era clara. Miguel e Ezequiel tinham uma conexão que ia muito além do que qualquer um poderia acreditar. E agora ele estava no centro disso tudo. Tomás. Vamos! Clara gritou, puxando para trás. Mas ele estava fixo, a mente girando com o que acabara de descobrir. Você não pode ir! Miguel, o que você sabe? Ele clamou. Eu sei que você vai precisar escolher, Tomás.
Há poderes que estão se movendo nas sombras. Ezequiel é a chave, mas você precisa estar preparado para o que vem. Há algo que você não sabe sobre sua família, algo que envolve nós três. E isso pode mudar tudo. Então, mais estrondos ecoaram, enquanto a fumaça espessa parecia querer engoli-los. Tomás olhou para Ezequiel e, nesse momento, um verdadeiro nó se formou em seu peito. A urgência agora envolvia não apenas sua vida, mas algo ancestral que ele tinha ignorado. Você é mais importante do que imagina, Ezequiel exclamou num tom quase desesperado enquanto a multidão começava a se dispersar. A verdade está mais perto do que você pensa. E antes que Tomás pudesse processar tudo, outra explosão irrompeu no hangar, e a terra sob eles começou a rachar, como se tudo estivesse prestes a desmoronar. O pânico tomou conta novamente, e a única coisa que ele sabia era que sua vida nunca mais seria a mesma. O que estava prestes a acontecer? O que Miguel e Ezequiel realmente escondiam? E o que aquilo significava para ele e Clara? A busca pela verdade se intensificava, e Tomás percebeu que o dilema apenas começara. Tomás estava paralisado, preso na tensão daquela atmosfera pesada. A figura encapuzada se aproximava, e Clara ao seu lado balançava a cabeça, sem conseguir compreender. "Tomás, vamos!" disse. Ela pediu, mas ele não conseguia tirar os olhos do estranho. O homem era enigmático. Sua presença carregava um ar ameaçador. "Você tem um destino, Tomás," a figura disse, seu olhar penetrante como se atravessasse sua alma. No fundo, ele sentia que cada palavra era uma advertência. Antes que pudesse concluir, um estrondo veio do hangar e todos se lançaram para trás. Tomás viu Ezequiel agora de pé, erguendo a mão para os céus. "Um alerta, uma escolha precisa ser feita", ele gritou, mas a voz dele se afogava no barulho geral. Tomás olhou ao redor. Sua mente fervilhava, porque tudo estava acontecendo. Ele se sentia como um peão em um jogo maligno. "Quem é você?" ele gritou para a figura encapuzada. "Sou alguém que conhece a verdade", respondeu o homem. "Ezequiel é diferente. Você deve decidir antes que seja tarde demais." A multidão estava frenética, mas a atenção de Tomás permanecia no mendigo. Ele percebeu que havia algo de muito errado. Ezequiel não parecia mais um homem perdido, mas sim um ator principal em um mistério que se desenrolava diante de seus olhos. "Ezequiel, o que está acontecendo?" perguntou ele desesperado. O mendigo olhou para ele com uma intensidade que fez seu coração parar. "Você vai descobrir a verdade, Tomás, mas seja cuidadoso com a escolha que você fizer agora." O ar estava denso. Então, o inusitado aconteceu. Uma explosão de luz cortou a fumaça. O brilho revelou a figura encapuzada. No momento da explosão, uma parte de seu manto se afastou e expôs um rosto familiar, mas que Tomás nunca esperaria ver. Era Miguel, seu melhor amigo do colégio. Um homem que ele acreditava ter morrido anos atrás em um acidente de carro. "Não! Miguel!" Tomás balbuciou, o mundo girando ao seu redor. Os gritos da multidão tornaram-se distantes. "O que você está fazendo aqui? Você estava morto. São apenas uma questão de perspectiva, Tomás." Miguel sorriu. A confiança em seu olhar contrastava com o desespero em seu coração. "Ezequiel me encontrou. Ele me trouxe de volta. Você e eu temos um destino e você precisa entender do que se trata." Tomás sentiu como se tudo tivesse desmoronado. As verdades que ele conhecia estavam se desfazendo. Ezequiel, o mendigo que ele havia desprezado,
Na verdade, era um mensageiro de algo grande, algo muito maior do que ele poderia imaginar. No meio do caos, bolar uma hipótese parecia insensato, mas a revelação era clara. Miguel e Ezequiel tinham uma conexão que ia muito além do que qualquer um poderia acreditar. E agora, ele estava no centro disso tudo. Tomás! Clara chamou, puxando-o com força. Precisamos sair agora! Mas Tomás estava paralisado. A figura encapuzada sorriu, como se soubesse de algo que ele não sabia. O momento parecia suspenso no ar, repleto de segredos. Ezequiel estava certo. Você vai precisar decidir. A verdade está escondida em você, Tomás, disse Miguel, suas palavras carregando um peso devastador. Você nunca soube quem realmente é. Seu passado, sua família. É tudo enigma. O chão começou a rachar sob seus pés. O pânico tomou conta novamente, enquanto a fumaça envolvia a cena. O sofrimento e a confusão explodiram. Tomás olhou para Ezequiel, sua expressão agora mais intensa do que nunca. Oh, o que você sabe sobre isso? Você nunca imaginou a verdade que o cerca. Sua vida não é o que parece. Tudo está conectado, Ezequiel gritou, mas naquele momento um novo estrondo ecoou. Uma estrutura do hangar começou a ceder e a multidão estava em um frenesi. Clara, aterrorizada, gritou por Tom. A conexão que ele sentia agora era diferente, muito mais profunda e assombrosa. O chão sob ele se desmanchou. Ele sentiu a gravidade puxando-o para baixo, como se todo seu mundo estivesse sendo desmoronado. E a única certeza que restava era um único pensamento que ecoava em sua mente. Quem sou eu realmente? A escuridão estava se aproximando e tudo o que Tomás sabia sobre si mesmo começava a desmoronar. O que significava isso para sua vida, para sua família? A busca pela verdade estava apenas começando, mas o vazio em seu peito crescia como um abismo. O que ele faria agora? O chão começou a rachar sob os pés de Tomás e tudo ao seu redor parecia um pesadelo. A fumaça se espalhava, as vozes da multidão se tornavam um eco distante, enquanto ele fixava o olhar em Ezequiel e Miguel. Aquela revelação que um amigo que ele acreditava morto agora estava diante dele parecia um golpe no estômago. Miguel, não pode ser. O que você quer dizer com que Ezequiel me trouxe de volta? A voz dele tremeu, misturando incredulidade com uma ponta de esperança. Miguel, de pé, entre a fumaça e o caos, olhou profundamente nos olhos de Tomás. Você sempre soube que a vida é mais do que aparenta. Ezequiel não é apenas um mendigo. Ele é um guardião de segredos que você nunca imaginou. Uma sombra passou pelo rosto de Miguel, como se a lembrança de seu passado tivesse assombrado aquele momento. O coração de Tomás disparou. Segredos? Que segredos? Ele sentiu um nó na garganta, protestando contra a verdade que vinha à tona. Você estava morto? O que aconteceu? Por que você não me contou? Eu pensei que você tinha morrido em um acidente. A multidão ao redor começava a entrar em desespero. As pessoas gritavam e corriam, mas Tomás não conseguia se mover. Ele estava preso entre tudo o que sabia e tudo o que estava prestes a descobrir. Ezequiel se aproximou, a aparência ainda mais firme em meio ao desastre. É a hora, Tomás! Ezequiel gritou, a urgência em sua voz explodindo como um trovão. Escolha agora. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Mas, justo quando Tomás abriu a boca para perguntar mais uma grande explosão ecoou do hangar. O chão tremeu com força e os destroços foram catapultados pelo ar. O medo invadiu o coração de cada um ali.
Ezequiel, com uma calma desconcertante, olhou para Tomás e fez um gesto, indicando para que se afastasse. Miguel se virou para Tomás, os olhos brilhando intensamente. A verdade que você vai descobrir pode te afastar de tudo que você conhece. Pode mudar exatamente quem você é. Mas se você não fizer sua escolha agora, pode perder tudo, até a Clara. Sem deixar que o pânico dominasse, Tomás olhou para sua irmã, que, apinhada entre as pessoas, tinha a expressão de quem não sabia para onde ir. Clara! Ele gritou, mas uma nova onda de silêncio o paralisou. Como se o tempo tivesse congelado, ele percebeu que o olhar da multidão se desviava e a fumaça começava a se compactar em uma forma. E então aconteceu. Uma ligação mágica. O misterioso homem encapuzado deu um passo à frente, pela primeira vez se revelando totalmente. E ao invés do rosto que Tomás aguardava, apareceu uma mulher. Uma mulher que parecia um reflexo de sua mãe, mas muito mais jovem. Antes que pudesse entender, ela falou com um tom de voz familiar, porém profundo e desconhecido. Tomás, há algo que você precisa saber sobre sua verdadeira linhagem. O que você acreditava ser sua história não é a verdade. Tomás sentiu suas pernas amolecerem. O que estava acontecendo? Aquela mulher tinha um olhar penetrante que o desnudava. Você é mais do que pensa. Sua conexão com Ezequiel se estende ao seu passado e à sua família. Uma linha de sangue que foi acobertada por muito tempo. Não, isso não é possível, ele gritou. Todo o que sei se desfeito. Ezequiel, com um olhar preocupado, avançou. A sua família tem uma herança poderosa, Tomás. Uma força que muitos querem controlar. Você precisa decidir agora. Ficar e enfrentar a verdade ou sair e nunca saber. Os gritos da multidão pareciam distantes e uma série de imagens começaram a passar pela cabeça de Tomás. Memórias de infância, reuniões familiares, olhares que nunca entendera. É uma saber e estar perdido ao mesmo tempo. O caos à sua volta se tornava apenas um sussurro. Espera! Mãe, é você? Murmurou enquanto o choque atravessava seu corpo. O coração batia tão forte que mal conseguia respirar. O que você quer dizer com herança? O que vocês estão escondendo de mim? E a mulher apenas sorriu, um brilho de tristeza nos olhos. A verdade é mais do que você pode suportar, mas você precisa descobrir por si mesmo. Sua escolha agora pode custar mais do que você imagina. Enquanto ela falava, tudo ao redor pareceu escurecer. O frio tomou conta, e quando ele menos esperava, o chão sob seus pés finalmente cedeu. Tomás caiu em um abismo profundo, e antes que pudesse entender o que estava acontecendo, uma dor lancinante atravessou seu peito, fazendo o mundo rodar. A última coisa que ouviu foi o grito de Clara, ressoando em sua mente, quase como um eco de tudo o que estava prestes a perder. E quando a escuridão tomou conta, a única coisa que ficou na sua mente foi: quero saber a verdade. E tudo se apagou. Tomás caiu em um abismo profundo. A escuridão o envolveu como um manto pesado. Ele sentiu um aperto no peito, um desespero crescendo a cada segundo. Lembranças de Clara, de Miguel e de Ezequiel dançavam em sua mente. Mas eram apenas flashes distantes, cada vez mais difíceis de segurar. Então, de repente, a escuridão se dissipou. Ele se viu de volta no hangar. Mas o cenário era diferente. As pessoas estavam paradas, como se o tempo tivesse congelado. A fumaça do incêndio havia se dissipado, e o que restava era um silêncio opressivo. O caos anterior havia evaporado, mas a tensão ainda permanecia no ar. Tomás olhou em volta, confuso. Clara estava ali, parada,
com uma expressão de pânico e alívio. Você voltou! Ela correu até ele e os dois se abraçaram forte. Mas algo estava diferente. Algo na expressão dela, um olhar de medo que não combinava com o alívio da situação. Tomás, eu achei que você tinha desaparecido. Ele franziu a testa. Eu não fui a lugar nenhum. O que aconteceu? Você não sabe? Aquele homem, Ezequiel, ele não é quem pensamos que ele é, Clara disse, a voz tremendo. Eu vi tudo acontecer, antes da fumaça. Ele disse algo para mim enquanto você estava desmaiado. Ele sabe sobre nós, sobre nossa família. A afirmação a atingiu como um golpe. O que você quer dizer? Como ele saberia algo sobre nós? À medida que as palavras saíam de sua boca, a sensação de estar presa a algo muito maior do que sua própria vida o envolveu. A multidão que antes estava em frenesi começou a se aglomerar novamente. Um murmúrio cresceu entre eles. Como se coletivamente tivessem finalmente juntado as peças do quebra-cabeça. Ezequiel estava de pé, mas não agia como antes. Agora, ele estava circunspecto, sua presença se destacando em meio ao caos. Ele é uma ligação, uma ponte entre o que você é e o que você deve se tornar, disse uma mulher entre os presentes, sua voz firmemente imponente. Tomás não sabia quem era, mas havia uma força em suas palavras que o atingiu. O olhar dela era penetrante, como se pudesse ver sua alma. Então, Ezequiel deu um passo à frente. Tomás, a verdade não é algo que você pode escapar. Sua família guardou segredos por muito tempo, e a escolha que você fará agora moldará não apenas seu futuro, mas o de todos. Ele hesitou com um olhar firme, inclusive o de Miguel. A menção do nome do amigo fez o coração de Tomás parar. Ele olhou para Miguel, que estava em algum lugar na multidão. Miguel, o que ele quer dizer? O que você sabe que eu não sei? Eu também não sabia de muitas coisas, Tomás, Miguel disse, com uma expressão sombria. Mas a conexão que temos com Ezequiel é mais profunda do que você pode imaginar. Ele trouxe algo que esteve escondido de nós. Ezequiel ergueu a mão e, num movimento rápido, retirou um colar de seu pescoço, um símbolo, o mesmo símbolo que Tomás havia visto em velhas fotografias de família. Um arrepio percorreu sua espinha. Este colar não é apenas um amuleto, é uma chave para o que está por vir. Antes que pudesse processar, a mulher que havia falado antes avançou. Você tem 3 caminhos, Tomás. Ignorar a verdade e viver na ilusão. Escolher o caminho da descoberta e abraçar seu verdadeiro poder, ou extinguir tudo o que você ama para manter o segredo oculto. A escolha é sua. Um tremor sacudiu o hangar mais uma vez. Mas essa era uma presença diferente. Um rastro de frieza percorreu a espinha de Tomás. Ele olhou para Clara, que agora parecia ainda mais assustada. Clara, o que está acontecendo? Ezequiel sorriu com uma expressão triste. A batalha está apenas começando, Tomás. E a linhagem da qual você faz parte está prestes a ser revelada. Seu verdadeiro legado não é apenas financeiro, mas uma força poderosa, um destino entrelaçado com o sobrenatural. Nesse momento, o chão sob eles começou a vibrar de novo, mas a sensação era diferente, como se algo estivesse prestes a romper a superfície. O ar parecia vibrar com uma energia que o cercava. Ezequiel olhou nos olhos de Tomás. A intensidade de sua presença transmitia urgência. Você precisa tomar sua decisão agora. O que você escolher vai ressoar além do tempo e do espaço. O coração de Tomás disparou.
Ele respirou fundo, sabendo que sua vida jamais seria a mesma outra vez. O eco de escolhas passadas e futuras pressentia um conflito que estava apenas começando, mas uma pergunta o atormentava. Estava ele preparado para enfrentar a verdade? Tomás estava paralisado. Ele respirou fundo, sabendo que sua vida jamais seria a mesma outra vez. O eco de escolhas passadas e futuras pressentia um conflito que estava apenas começando. Mas, quando olhou para Ezequiel, algo mudou. A multidão ao redor começou a murmurar, e a tensão se intensificou. "O que você precisa saber, Tomás?" Ezequiel gritou. "A escolha que você faz agora impacta não só você, mas todos ao seu redor." Mas antes que pudesse processar o que estava acontecendo, um tremor mais forte tomou conta do chão. As paredes do hangar começaram a rachar e todos no local olharam para cima, assustados. A mulher que havia se revelado como mãe de Tomás ergueu as mãos e um brilho intenso emanou delas. Uma luz dourada começou a preencher o ambiente, como se tudo estivesse sendo reconfigurado. "Você ainda não entendeu, Tomás," ela disse, sua voz ecoando. "Essa não é uma simples escolha. É um teste." Ele olhou em volta, confuso. A luz se intensificou. E então tudo explodiu em um turbilhão de energia. Cores brilhantes e feixes de luz cortavam o ar, e começou a sentir uma dor aguda no peito. "Clara!" ele gritou, mas sua voz estava perdida na confusão. Então, uma figura encapuzada emergiu do caos. Suas vestes escuras flutuavam como se não estivessem em contato com o chão. "É hora da verdade, Tomás. Prepare-se para o que vem", disse a figura, apontando diretamente para ele. O coração de Tomás disparou. Quem era aquele ser? O rosto encapuzado se virou para Ezequiel, e no instante seguinte, algo inesperado ocorreu. Um choque percorreu o ar, e a figura encapuzada se desfez em uma onda de energia, revelando uma forma que ninguém poderia esperar. Era Clara. Ela estava ali, mas sua expressão era mais sombria do que nunca. Seus olhos emanavam uma luz estranha, e a voz dela agora soava como um eco de várias pessoas ao mesmo tempo. "Tomás, eu sou a chave", disse Clara, agora com uma aura poderosa. "Você precisa entender que sua linhagem está ligada a mim. Eu não sou quem você pensa que sou." O choque tomou conta de Tomás. "Como você pode ser? O que você quer dizer?" Mal conseguia formular as palavras. "Eu sou a verdadeira guardiã dos segredos da nossa família. Ezequiel, Miguel, eles fazem parte disso. Nós estamos ligados por um destino maior, um poder que transcende nossa compreensão." Ezequiel estava certo, mas a verdade é que eu sou a que guarda o verdadeiro segredo. A multidão estremeceu, o murmúrio se espalhando rapidamente. As pessoas estavam em estado de choque, e o ar fervia com uma energia palpável. "Clara, não!" Tomás tentou protestar, mas o jeito como ela falava o fazia sentir que algo havia mudado dentro dela. "Prepare-se, Tomás", ela continuou, as palavras ecoando com força. "Você deve escolher, mas saiba, esse caminho vem com um preço. A verdade pode destruir tudo o que você conhece." Nesse instante, uma nova explosão ressoou, e o chão sob ele cedeu completamente. Tomás caiu, a visão embaçada pela luz e pela escuridão. Ele se viu caindo em um abismo de luz e sombras. Tudo girava ao seu redor, deixando-o sem controle. "Clara!" ele gritou novamente, mas as palavras foram tragadas pela queda. Quando finalmente tocou o chão, uma onda de dor o percorreu.
E ele se encontrou em um lugar desconhecido, um deserto interminável, cheio de ecos e sussurros. A única coisa que restava em sua mente era a expressão alterada de Clara, uma mistura de autoridade e tristeza. O que aconteceu? O que estou fazendo aqui? Ele se perguntou, sentindo o peso de suas escolhas. No silêncio profundo que se seguiu, Tomás percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. E uma pergunta ressoou em sua mente. Ele estava disposto a descobrir a verdade a qualquer custo? E o que realmente significava ser quem ele era? E assim, a linha entre amor, destino e poder começou a se desfazer, abrindo um abismo de possibilidades e perigos que nem mesmo ele poderia imaginar. Tomás estava em um deserto interminável. O ar quente e seco parecia cortar sua pele. Ele olhou ao redor e a solidão o envolveu. Clara, Ezequiel e Miguel estavam distantes, suas vozes ecoando em sua mente. Mas ele se sentia completamente sozinho. A última frase de Clara ainda ressoava em seus ouvidos. Eu sou a verdadeira guardiã dos segredos da nossa família. A cada batida do cor. O que Clara queria dizer com isso? O que estava escondido? Foi quando um brilho intenso chamou sua atenção. À distância, algo cintilava. Ele se aproximou. A areia sob seus pés era quente e pesada, como se o chão quisesse prendê-lo. O brilho aumentou, e ao chegar mais perto, ele viu uma caixa antiga. Tinha símbolos gravados, parecendo pulsar com uma energia própria. O coração de Tomás disparou. O que era aquilo? O que Clara estava escondendo? Com um movimento hesitante, ele abriu a caixa. Dentro havia um medalhão, o mesmo símbolo que Ezequiel havia mostrado. A peça estava ligada a algo muito maior. Algo que ele não compreenderia ainda. Quando tocou no medalhão, uma onda de energia o atravessou. Imagens passaram rapidamente pela sua mente. Memórias perdidas, sussurros de segredos familiares, um passado que não se lembrava. De repente, uma sensação de clareza invadiu sua mente. Ele se lembrou de uma noite em que Clara e ele estavam pequenos, quando os pais contaram histórias de suas origens. Não eram apenas histórias. Era o começo de uma linhagem que eles tiveram que esconder. Ele percebeu que estava ligado a algo muito mais profundo do que a vida de um milionário comum. Então, uma lufada de vento forte cortou o deserto e a areia começou a levantar. Uma figura imponente apareceu na poeira. Era um homem de aparência severa e olhos escuros. Finalmente você despertou, Tomás. Ele disse com uma voz grave que ecoou como um trovão. Quem é você? Tomás perguntou, seu coração batendo rápido. Eu sou Damião e estou aqui para garantir que o legado não se perca. A sua linhagem nunca pode ser revelada até que você estivesse pronto. As palavras dele foram como um soco no estômago de Tomás. Legado? Que legado? Por que você está me dizendo isso? Ele gritou, a raiva e a confusão batendo em sua mente. Ezequiel, Clara, Miguel, they all have roles to play. Damião continuou. But you, você é a chave. Eles guardaram segredos de você para protegê-lo dos que querem sua destruição. A pressão aumentou. Tomás olhou ao redor. A areia começou a girar em redemoinhos, formando um tornado que ameaçava engolir tudo. No meio do caos, sua mente girou igual. Tudo fez sentido. E ao mesmo tempo nada fazia. Destruição? Quem são esses que querem me destruir? Ele questionou, olhando furioso para Damião. Aqueles que conhecem a verdade da sua linhagem, os que querem usá-lo. Pessoas que não hesitarão em destruir tudo o que ama para alcançar seu objetivo. Damião disse. Ezequiel, ele é uma parte de tudo isso. Nesse momento, a revelação soou como um golpe.
Ezequiel, o mendigo que todos desprezavam, era uma parte fundamental de algo tão maior. Mas algo não parecia certo. Você está mentindo. Ele me alertou. Tomás exclamou. A cada palavra o desespero crescia. Se você não agir agora, se afastar da verdade, perderá tudo. Até mesmo Clara, Damião gritou, sua voz estrondosa cortando o vento. E foi quando o chão começou a se rachar novamente, como se a terra estivesse se despedaçando sob os pés dele. Uma luz ofuscante emergiu do fundo da terra, e a caixa se iluminou em suas mãos. Sentiu a energia pulsando, e antes que pudesse fazer algo, uma explosão de luz arremessou Damião para longe. Ele gritou, e enquanto a poeira se assentava, Tomás ficou sem palavras. Quando a fumaça se dissipou, Clara estava ali, mas algo estava errado. Seus olhos, antes cheios de amor, agora estavam frios e calculistas. Você não deveria ter despertado, Tomás. Ela disse com uma voz sombria. Agora, as consequências vão além do que você imaginou. A traição a atingiu como uma lâmina. O que havia acontecido com ela? O que era real? O desespero e a dúvida começaram a se instalar no coração de Tomás, enquanto o desespero se tornava uma coisa palpável. Ele estava cercado, não apenas por inimigos, mas por uma verdade que o queimava de dentro para fora. Clara, o que aconteceu com você? Tomás clamou, a dor apertando seu peito. A expressão dela mudou. Por um breve momento, houve uma fraqueza, mas logo se ergueu. Você não vê? Estou protegendo o que realmente importa, nossa família, nossos segredos. A tensão era evidente. Tomás olhou para a luz do medalhão em sua mão. Tinha que decidir. O que fazer? A verdade ou a proteção? E no fundo, uma pergunta ecoava. Até onde ele iria para proteger aqueles que amava? Enquanto a luz o envolvia, uma nova realidade começou a se formar ao seu redor. Mas ele sabia que as consequências estavam apenas começando. Tomás estava paralisado, o olhar fixo em Clara. Mas lá no fundo sentia seu coração disparar. A luz do medalhão pulsava em suas mãos, e tudo ao seu redor parecia girar. Ele tinha que decidir. Clara, o precisamos conversar! Ele gritou, a voz trêmula de raiva e confusão. Mas Clara balançou a cabeça, seu olhar agora impenetrável. E isso é tudo que você tem a dizer? O mundo está desmoronando, e você ainda acha que pode mudar minha mente. A voz dela parecia ecoar, como um canto sombrio. Eu não quero lutar contra você, Clara. Você é a minha irmã. Eu não consigo entender o que aconteceu com você. Tomás sentiu lágrimas se formando em seus olhos. O nó na garganta crescendo. Ele precisava dela de volta. A multidão estava ao redor. Murmúrios de espanto e medo. Eles observavam o confronto. As expressões gravadas em choque. Tomás notou Ezequiel se aproximando. A presença dele agora parecia mais forte. Tomás, a verdade não pode ser mantida oculta por muito mais tempo. Você e Clara têm um destino entrelaçado. E você sabe de tudo isso? Tomás perguntou, o tom de sua voz se elevando. Você mentiu para nós. Você sempre soube. Ezequiel hesitou. A sinceridade em seu olhar fazendo Tomás sentir um frio na barriga. Eu sempre quis proteger você. Mas a verdade está além do que qualquer um imaginava. Clara, você é parte disso. Não se esqueça do que realmente somos. E enquanto entendia que ele estava lutando contra um poder muito maior que ele, a tempestade no deserto começou a se acalmar. Os ventos diminuíram e tudo ficou em um silêncio pesado. É hora de decidir, disse Damião, a figura que havia se revelado antes.
Você deve escolher entre lutar pela verdade ou se deixar levar pela ilusão, Tomás. O que você prefere? Com o coração batendo forte, Tomás olhou para Clara. Ele queria desesperadamente que ela voltasse a ser a irmã que conhecia, mas algo dentro dela parecia mudado, talvez para sempre. Se você não escolher, ele vai destruir tudo, Ezequiel gritou, apontando para o céu, e ao olhar para cima, um raio iluminou a cena. Uma sensação de tempo congelado tomou conta do hangar. O mundo parecia muito menor naquele instante. Tomás respirou fundo, a decisão pesando em seus ombros. Ele saberia a verdade agora ou fugiria dela por medo. Eu não posso deixar você, Clara. Ele disparou, avançando na direção dela. Você precisa voltar para casa. A determinação ressoava em sua voz. E então a atmosfera mudou completamente. A luz do medalhão explodiu em um brilho intenso. Clara hesitou. E naquele momento de dúvida, Tomás ficou paralisado. Ele tinha que alcançar sua irmã. Ele tinha que convencê-la. Clara, eu ainda estou aqui. Nós somos mais fortes juntos. Ele disse, o desespero transparecendo em suas palavras. Mas os olhos dela se queimaram com uma intensidade que o deixou sem fôlego. Se você escolher a luz, você fará a escolha certa. Uma voz distante sussurrou. Mas as vozes estavam emaranhadas. Eu não sei se posso confiar em você, Ezequiel. Isso é uma armadilha! Clara gritou, pânico abalando sua voz. A luz aumentou, o ar ficou pesado com energia. O sussurro da verdade estava prestes a romper, e assim, Tomás deu um passo à frente. A verdade não é o que você teme, é o que nos une. No instante em que ele tocou a mão de Clara, algo extraordinário aconteceu. Uma onda de energia envolveu os dois, e o mundo ao redor deles explode em flashes de luz. O hangar começou a desmoronar sobre eles, e o chão tremeu como se o universo estivesse clamando pela verdade que todos guardavam. Você é a guardiã dessa verdade, Clara. Não tenha medo de quem você realmente é. Tomás gritou, pois as mensagens não eram só para ela, mas para ele mesmo. E assim, enquanto a realidade se estilhaçava ao redor, o último grito de Clara ecoou na vastidão. Uma fusão de luz e caos. E tudo sumiu em um clarão ofuscante. E quando as coisas começaram a se acalmar, Tomás se viu em um lugar que não reconhecia. Mas havia uma coisa que ele sabia. A luta pela verdade não havia terminado. Os segredos ainda estavam por vir. E ele estava prestes a descobrir o que realmente significava ser quem era. Se você chegou até aqui, é hora de se juntar a esta jornada incrível. Não esqueça de se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. E esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos desvendar a próxima história.